Olá, bem-vindos à nossa aula de grego clássico. Na aula de hoje, aula número 11, nós vamos ver os verbos em grego. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá o like, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilha esse vídeo. Então, o conteúdo da aula de hoje é o último conteúdo antes de a gente começar a pegar as traduções. E como é que vai funcionar isso? A gente vai começar a traduzir os textos. E quando aparecer um texto que tenha um conteúdo novo, aí eu dou esse conteúdo, faço uma aula só com esse conteúdo, aí depois a gente volta a traduzir. Por exemplo, para a próxima aula, já é a primeira aula de tradução, eu quero fazer a tradução junto com vocês. Mas, de qualquer maneira, eu vou disponibilizar o texto hoje. Então, no final desse vídeo, eu vou colocar uma foto com texto e com vocabulário. Eu também vou colocar na descrição do vídeo o texto e o vocabulário, para quem quiser tentar fazer, poder fazer. Mas a próxima aula eu quero fazer junto com vocês, para a gente começar a ver como é que se traduz, a melhor forma de você traduzir um texto. Então isso tudo eu quero fazer junto com vocês. Um conselho que eu dou é que eu sempre vou disponibilizar os textos, tá? E o vocabulário daquele texto. À medida que a gente for avançando, aquelas palavras que a gente já viu em textos anteriores não vão mais aparecer no vocabulário. Então, o conselho que eu dou é que copie esse vocabulário, para você ter ele anotado para depois consultar. Uma outra possibilidade, o Portal do Grego Antigo. O Portal do Grego Antigo é um site que eu criei, está aqui na descrição do vídeo. Em todas as aulas de grego, na descrição do vídeo eu coloco esse link para esse portal. Vocês entram. Na primeira página do portal tem ali vários links. Vocês vão em vocabulário para iniciantes, método aprendendo grego. Dentro desse vocabulário para iniciantes estão todas as palavras que serão usadas durante as nossas traduções dos textos desse livro, desse método aprendendo grego. Então vocês podem ir lá consultar sempre que vocês quiserem. Então vamos para a aula de hoje. Então, na aula de hoje nós vamos ver os verbos, a conjugação dos verbos regulares e também vamos ver a conjugação do verbo eimi, que é o verbo ser ou estar, que é um verbo irregular. Aliás, o verbo ser, né, ele é irregular em várias línguas, né, em português, espanhol, francês, em grego também vai ser. Então, os verbos eles se dividem em vários grupos, tá? Na verdade em dois basicamente, e são os verbos atemáticos e os verbos temáticos. Os verbos atemáticos eles vão ter uma terminação em mi e ota. E os verbos temáticos vão ter uma terminação em ômega. Tá? Na aula de hoje nós vamos ver a conjugação dos verbos temáticos. Os verbos eles podem ser conjugados em vários tempos verbais, em vários modos verbais e em várias vozes também. Então, na aula de hoje, a gente vai ver a conjugação dos verbos temáticos no presente do indicativo, da voz ativa. E, assim como no português, nós temos voz ativa e voz passiva, o grego também vai ter. Só que no português, a gente faz a voz ativa com o verbo ser. Então, por exemplo, eu assaltei é uma voz ativa, ou seja, o sujeito pratica a ação. E eu fui assaltado é uma voz passiva, o sujeito sofre a ação. Em grego vai ter essa mesma lógica, só que a gente vai ver se está na voz ativa e na voz passiva pelo próprio verbo. Tá? O verbo vai ter uma conjugação diferente na voz ativa e na voz passiva. O grego também vai ter uma terceira voz, chamada de voz média, que às vezes a gente traduz como uma voz reflexiva. É um sujeito que pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Mas nem sempre é assim, tá? Mas a maioria das vezes cabe. Hoje a gente vai se preocupar só com a voz ativa, depois a gente vê o resto. Além disso, no grego existem verbos que a gente chama de verbos contratos. Esses verbos contratos, eles têm esse nome porque eles sofrem uma contração entre duas vogais. Então são sempre verbos cuja raiz do verbo termina ou em alfa, ou em epsilon, ou em omicron. É uma dessas três vogais. Não é o caso da aula de hoje. Tá? A aula de hoje a gente não vai se preocupar com isso. Mas daqui a pouco a gente já vai começar a ver esses verbos contratos. Tá? Então na aula de hoje,
são os verbos, a gente vai ver os verbos no presente, no indicativo, da voz ativa, aí são verbos não contratos. Claro, existem outros tempos verbais em grego. Esses tempos verbais são divididos em dois tipos, os tempos primários e os tempos secundários. Cada um desses tempos vão ter desinências diferentes. O presente ele está classificado como um tempo primário. Então, presente, o futuro e o perfeito são tempos primários. O imperfeito, o aoristo e o mais que perfeito são tempos secundários. Tá? A gente vai ver cada um deles com o tempo, então não precisa se preocupar, só estou aqui dando uma introdução. Montei aqui um quadrinho, tá? Vamos explicar esse quadrinho. Aqui nós temos as pessoas, né? Primeira, segunda e terceira, no singular e no plural. Eu não coloquei aqui os pronomes pessoais no caso reto, né? Os pronomes de sujeito, porque eu vou falar deles mais tarde, quando eu for falar da declinação de pronomes, eles também são declináveis. E, além do mais, em grego a gente não tem o pronome de terceira pessoa, um pronome sujeito de terceira pessoa, nem no singular, nem no plural. Então não existe ele, ela, eles, elas em grego. Quem vai cumprir essa função, normalmente, são pronomes demonstrativos. Tá? A gente vai ver isso quando a gente for começar a traduzir. Então, por isso eu deixei assim. Então, P, pessoa, S, singular, né? E aqui P, pessoa, P, plural. Tá? Então, primeira, segunda, terceira pessoa, singular, plural. E aqui as partes de um verbo. Nesse caso, a gente vai ter que... Vai ser importante saber do que é formado um verbo, para a gente poder, principalmente para a gente poder acentuar. Também vou falar das regras de acentuação. Então, o primeiro verbo que a gente vai ver hoje, esse verbo aqui, ó. Lia. Lia. É o verbo soltar, desatar. Tem vários significados. Mas os principais são esses: soltar, desatar. Um verbo... Essa forma aqui, ela não é uma forma de infinitivo. Porque em português, quando a gente vai no dicionário buscar o significado de um verbo, a gente procura esse verbo no infinitivo. Então a gente vai ver cantar, amar, falar, correr. Então a gente procura no dicionário dessa maneira. Em grego não. Em grego a gente vai procurar no dicionário sempre dessa maneira. Isso aqui é a forma na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. Tá? Então, na verdade, lio quer dizer eu solto. Só que a gente, quando vai buscar no dicionário, vai buscar dessa forma, assim. Né? A gente não costuma representar no infinitivo. Apesar de existir o infinitivo no grego, a gente vai aprender mais tarde, a gente não costuma representar os verbos da mesma maneira que a gente faz em português. Né? A gente representa com a conjugação na primeira pessoa do singular, do presente do indicativo. Então, um verbo, ele é formado por uma raiz, ele é formado por uma vogal temática e ele é formado por uma desinência. Essas desinências vão variar de acordo com a pessoa, né, e se é singular ou plural. Por caso dos verbos, esses verbos que terminam em ômega, é bem fácil achar a raiz. É só tirar o ômega. Então, nesse caso, a raiz do verbo é o que sobra, né, se eu tirar o ômega. Então, essa é a raiz. Quando um verbo ele é regular, a raiz vai se repetir em todas as conjugações, né, em todas as pessoas. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou repetir a raiz, né, lambda y. Essa é a raiz. A vogal temática, ela em grego pode ser duas. Ou vai ser um epsilon, né, ou um omicron. Ou um ou outro. Como é que eu sei qualquer um, qualquer outro? O omicron, ele vai vir na frente das letras mu e nu. Então, se o que vier depois da vogal temática começar com, que no caso é a desinência, né? Começar com mu ou nu, eu vou usar o omicron. Tá? Caso contrário, eu uso o epsilon. Ou também, quando eu não tenho nenhuma desinência, que às vezes acontece. Eu tenho
a desinência zerada, não tem desinência naquela pessoa, né? Então eu uso a vogal temática como um ômicron. Vamos lá, então vamos conjugar o verbo lyr, na primeira pessoa do singular, né? Eu. A desinência da primeira pessoa do singular, ela não existe. Tá? Esse caso que eu acabei de falar, não tem desinência. Isso quer dizer o quê? Que a vogal temática vai ser um ômicron. Então, beleza. Então, já tenho aqui a forma na primeira pessoa do singular. Antes de eu juntar tudo para formar o verbo, eu vou acentuar. Isso é importante. Eu acentuo, eu não posso acentuar depois que eu junto, tá? Eu acentuo antes. Para acentuar, a regra é bem simples. O acento sempre vai ser a terceira sílaba de trás para frente. Então, eu sempre conto 3 de trás para frente. E eu conto a desinência. Mesmo que a desinência seja zerada, não tem importância. Eu conto a desinência. Então, 1, 2, 3. O acento cai aqui atrás, né? Então, agora eu junto tudo. Lyr, né? Seria a primeira forma na primeira pessoa do singular, né? Eu solto. Mas, o que vai acontecer? Essa vogal ômicron, que está aqui no final, como não tem desinência, ela vai sofrer um alongamento, que a gente chama de alongamento compensatório. Tá? Então, esse ômicron vai virar um ômega, né? Que é a versão alongada do ômicron. E o acento aqui no Y. Lyr. Por isso que eu, mesmo que a desinência seja zerada, eu conto ela, tá? Eu conto ela porque a vogal temática ela vai se alongar para poder compensar essa falta de desinência. Seria a mesma coisa de eu contar 2 vezes a última sílaba e virou uma sílaba longa. Beleza, então lyr é a forma na primeira pessoa. Segunda pessoa do singular, a desinência é um iota sigma. Ou seja, a vogal temática, como a desinência não começa nem com mu, nem com nu, então a vogal temática vai ser um epsilon. E agora eu vou contar 3 para poder acentuar. 1, 2, 3. A desinência tem uma sílaba só, a vogal temática tem uma sílaba só. Então conta como 1. 1, 2, 3. Então, juntou tudo. Lyres. Lyres. Tu soltas. Lyres. Agora a terceira pessoa do singular. A desinência é um iota. Ou seja, a vogal temática vai ser um epsilon. Que a desinência não começa nem com mu, nem com nu. Então, antes de eu juntar, eu acentuo. Então, acentuo, eu conto 3 sílabas, né, de trás para frente. Então, 1, 2, 3. O acento cai aqui atrás. Juntou tudo. Lyr. Agora no plural, primeira pessoa do plural. A desinência é man. É mu, epsilon, nu. Man. Ou seja, agora a desinência começa com a letra mu. Isso quer dizer que a vogal temática vai ser o ômicron. Para acentuar, eu conto 3 sílabas. Aqui tem uma sílaba só, então 1, 2, 3. O acento cai aqui atrás. Então, o verbo é lyomen. Lyomen. Nós soltamos. Lyomen. Segunda pessoa do plural. A desinência é um té, né? Tau epsilon. Té. Então, quer dizer que a vogal temática vai ser um epsilon. Antes de juntar, a gente acentua, conta 3. 1, 2, 3. O acento cai aqui atrás. Ou seja, né, o verbo é conjugado, né? Lyete. Vós soltais. Vós desatais. Lyete. Terceira pessoa do plural. A desinência vai ser assim, né? Nu, tal, iota, né? Um ti. Ou seja, a terceira pessoa do plural vai ser um
Omicron, né? Porque a desinência começa com L. Aqui nesse caso, a gente esperaria ter duas sílabas aqui, né? Um ti e o ni ligado com a vogal temática. Ou seja, serão duas sílabas, três, então o acento cairia aqui. Tá? Só que essa forma verbal vai sofrer algumas modificações. Eu vou explicar daqui a pouco. Então, na verdade, o acento vai cair aqui atrás. Então, essas modificações verbais são as seguintes. Quando eu junto o verbo, né, eu faço a junção. Então, eu tenho essa forma aqui. Lionti. Seria a forma esperada desse verbo. Lionti. Só que não vai ser assim que ele vai ficar. Ele vai sofrer transformações que o próprio idioma faz. Primeira transformação é esse tal aqui. Esse som ti, né, lionti, esse tal na frente do iota, normalmente, tá? Não é sempre que acontece, mas normalmente esse tal ele é sibilizado, tá? Sibilização é transformar um fonema em outro que tem esse som de S, né? De si, si. Aí o que vai acontecer aqui? Esse tal vai se transformar num sigma. Vai ficar Lionsi. Lionsi. Então esse tal se transforma num sigma, que ele está na frente do iota. Né? Há uma sibilização do tal, da letra tal. Essa letra nu agora, que está na frente do sigma, a tendência dela é cair, desaparecer. Então isso aqui vai evoluir para Liosi. Liosi. Tá? Agora o nu foi embora, nu na frente do sigma, ele tende a cair, a ir embora. O que vai acontecer? Como teve uma queda de uma letra na palavra, essa vogal Omicron, ela tende a aumentar. Né? É o que a gente chamou de aumento compensatório. Só que em vez de ela aumentar para a versão longa dela, ômega, ela vai aumentar para um ditongo com Y. Vai virar Liusi. Repara, vogal Omicron virou agora um ditongo U, né? Omicron Y. Então, Liusi. Liusi é a forma verbal que vai aparecer. Essa é a terceira pessoa do plural. Né? Eles soltam. Retomando aqui a conjugação, o verbo io no presente do indicativo. Como eu falei, o verbo ele é formado por uma raiz. Essa raiz, quando o verbo ele é regular, ela se repete em todas as conjugações. Eu tenho uma vogal temática, e pode ser epsilon ou omicron. Vai ser omicron quando a desinência começa por mu, por nu, ou quando ela for zerada. Lembrando que essa regra da desinência zerada não serve para todos os tempos verbais, serve para o presente do indicativo. Mas a gente vai ver a conjugação do imperativo, não vai ser assim que vai funcionar. A vogal temática é um epsilon e a desinência ela é zerada. Então essa regra da desinência zerada é só para o presente, né? Serve aí para o presente. Então vamos lá, primeira pessoa do singular, eu tenho aqui a raiz, então, a vogal temática é um omicron, tá? E a desinência zerada. Para acentuar, eu conto 3 sílabas de trás para frente, então 1, 2, 3, acentuei lio. A vogal, né, omicron, ela vai sofrer um alongamento para ômega, então vai virar lio. Segunda pessoa do singular, né, raiz, vogal temática epsilon, desinência iota sigma, né, is. Acentuei 1, 2, 3, juntei tudo, lues. Tu soltas, lues. Terceira pessoa do singular, raiz, vogal temática epsilon, desinência iota. Acentuei 1, 2, 3, agora juntei, lue. Ele solta, ela solta, lue. Primeira pessoa do plural, tem a raiz, vogal temática omicron, desinência men. Acentuei, né, contei 3 para acentuar. 1, 2, 3. Né, juntei tudo, liomen. Nós soltamos. Segunda pessoa do plural, raiz, vogal temática epsilon, desinência
tal, epsilon. Contei 3 para acentuar, acentuei, juntei. Lyete, lyete, vós soltais. E a terceira pessoa do plural que vai acontecer aquele esquema, né? Então tem a raiz, vogal temática omicron, a desinência nu, tal, iota. Quando eu junto tudo, eu tenho essa forma aqui, lyonte. Só que o tal ele tem a tendência, antes do iota, de sibilizar, ou seja, vai virar um sigma. Então vai ficar lyonsi. A letra nu, diante do sigma, ela tem a tendência de cair. Esse som da nasal com o sigma não é comum de acontecer, né? Em si, né? Lyonsi, onsi. Essa letra nu cai, vira lyossi. Como eu tenho uma letra que caiu, essa vogal omicron, ela tende a alongar. Vai alongar para um ditongo. Ditongo em Y. Vai virar lyussi. Então, eles soltam, elas soltam. Lyussi. Pois bem, já que a gente já está com esse quadrinho montado, vamos ver também a forma no imperativo. E também é bem simples. É o mesmo esquema de raiz, vogal temática e desinência. Mesmo verbo, então, verbo lyo. No imperativo, a primeira pessoa do singular não existe. Você não dá uma ordem para você mesmo, ela não existe. A gente começa na segunda. Segunda pessoa do singular, a desinência, ela é zerada, ela não existe. E a vogal temática, ela vai ser um epsilon, tá? Diferente do presente. No presente, a desinência, a primeira pessoa, a desinência é zerada. E a vogal temática é um omicron. Aqui no imperativo já vai ser o contrário. A desinência aqui da segunda pessoa é zerada, mas a vogal temática é um epsilon. Na hora de acentuar, aí nesse caso, eu já não conto a desinência. Por quê? Porque essa vogal temática, ela não vai sofrer um alongamento, como aconteceu lá no presente. Lá no presente, a vogal temática omicron virou um ômega. Aqui não, aqui, né, que a vogal vai permanecer igual. Então, eu conto daqui, ó. 1, 2, 3. Então, o acento cairia aqui, né? Só que em vez de ser um acento agudo, agora o acento vai sofrer uma modificação e vai virar um acento circunflexo. Então, na hora eu junto tudo, fica lye. Agora um acento circunflexo no Y. Lye. Terceira pessoa do singular. A desinência é um tal, ômega. E a vogal temática é um epsilon. Então, agora eu vou contar, né, eu conto 3 para poder acentuar. Só que essa última sílaba aqui, ó, ela tem uma vogal longa. Então, ela vai contar 2 vezes. Igual lá no substantivo, que a gente viu a acentuação do substantivo. É o mesmo caso. A gente conta 2 vezes. 1, 2, 3. O acento cai aqui. Então, a gente junta tudo. Lieto. Lieto. Primeira pessoa do plural. Primeira pessoa do plural também não vai ter forma de imperativo. Também não vai ter, igual a primeira pessoa do singular. Tá? Segunda pessoa do plural. Nós temos a desinência tal, epsilon. A desinência, inclusive, é igual à do presente. Né? A vogal temática vai ser um epsilon. Para acentuar, eu conto 3, né? 1, 2, 3. Cai aqui atrás o acento e junto. Vira lyete. Lyete igual à forma do presente. Igual, tá? Então não se confundir, porque a forma do presente, segunda pessoa do plural, a forma do presente e a forma do imperativo são iguais. Aqui, a terceira pessoa do plural, a forma é um ton, né? Um ton. Nu, tal, ômega, nu. Então, a desinência começa com nu, então a vogal temática é um omicron. Aqui, eu teria uma sílaba, né? E aqui seria mais outra sílaba. Essa última sílaba aqui tem uma vogal longa, então eu conto 2 vezes. Então, 1, 2, 3. O acento cai aqui na vogal. Na hora de juntar,
longtemps, longtemps. Então, repetindo, verbo lui de novo, no imperativo. Primeira pessoa do singular não existe. Segunda pessoa do singular, a desinência é zerada, vogal temática um epsilon, ou seja, eu tenho uma mudança aqui no acento. Então fica lue, com acento circunflexo. Terceira pessoa do singular, desinência to, vogal temático, então epsilon. Aqui eu tenho, na hora de acentuar, eu conto 3, então 1, 2, 3. Aqui eu conto 2 porque a vogal é longa. Então fica lieto. Primeira pessoa do plural, não tem. Segunda pessoa do plural, nós temos a desinência te, vogal temática epsilon. Aí, então, na hora de acentuar, eu conto 3, o acento cai aqui atrás. Juntei luete, igual a forma do presente. E terceira pessoa do plural, nós temos aqui, ó, a desinência nuton. Esse ton é uma sílaba longa, eu tenho vogal longa, então conto 2 vezes. 1, 2, 3. O acento cai aqui na vogal temática. Juntei tudo, longtemps. Vou dizer para vocês, por enquanto, as formas de imperativo que vão cair são só as da segunda pessoa, tá? Singular e plural. Então, essas são as formas que vocês têm que se preocupar agora, por enquanto. Segunda pessoa do singular, segunda pessoa do plural. Agora sim, verbo aimer, nosso primeiro verbo irregular que a gente vai ver, verbo ser ou estar. Então, essa forma, ela já é a forma da primeira pessoa do singular, então já vou colocar aqui, ó. Aimer, eu sou, eu estou. Segunda pessoa do singular vai ser ei, tu és, tu está. Ei, né? Repara o acento circunflexo em cima do espírito. Terceira pessoa do singular vai ser esti, este, ele é, ele está. Tá? Repara que aqui o tal, apesar de estar diante do iota, ele não sibiliza, então não é sempre que isso acontece. Isso acontece algumas vezes. Este. Em algumas situações, vocês vão ver esse verbo escrito dessa maneira, ó. Estime, com o nu no final. Esse nu no final nós chamamos de nu eufônico. Eufônico quer dizer, quer dizer belo, bonito, e fônico vem de som, né? Então seria som bonito. Então esse nu ele está presente aqui quando esse verbo tiver antes de uma palavra que começa com vogal, ou se esse verbo tiver no final da frase, de uma frase. E aí esse nu só está aqui para dar um som bonito. Tá? Então às vezes pode aparecer dessa maneira. Ou esti ou estin. Primeira pessoa do plural. Esmen, nós somos, nós estamos. Segunda pessoa do plural. Esté, esté, vós sois, vós estáis. E terceira pessoa do plural. Em si, eles são, eles estão, em si. Mesma coisa, aqui também, às vezes, pode aparecer assim, ó. Em sim, com o nu eufônico. Igual aqui. Então pode ser em si, em sim. Lembrando que o verbo emir, todas as conjugações dele, nessas palavras todas, elas são chamadas genclíticas. Quer dizer que às vezes elas podem pegar o acento e apoiar na palavra que vem antes. É bem comum vocês verem esse verbo sem o acento e a palavra que vem antes com 2 acentos. Isso quer dizer o quê? Que ele transferiu o acento dele para a palavra que veio antes, tá? No fundo, não quer dizer, em termos de sentido, na frase, não troca nada, é a mesma coisa, tá? Na hora de falar, é que você vai falar essas 2 palavras como se fosse uma palavra só. Isso vai ficar mais claro quando a gente começar a traduzir os textos, então não se preocupem por enquanto com isso. Então, emir, repetindo, então, emir, ei, esti ou estin, esmen, esté, esi ou esim.
Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado para quem assistiu até aqui. Não se esquece de deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhar esse vídeo, tá? Então, vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Um abraço.